camuflando, ¿verdad? Vem pra cá, ¿Eh? a irmã está chegando aqui, mas o que ela leu é que é a partir de agora, quem chegar a partir de agora. Ojalá que sea así también. Isso é a partir de agora. Si es así es boa. Eu não li muito bem, mas essa é boa. E vão ver o passaporte. Com o pedido do dela e acho que foi fazer tudo. Então, eu passei pelo governo, foi certo. Ó Senhor, irmãos, Você tranquilo. nós estamos parabéns. Jesus começou com 2 ou 3. Amém. Como 5. Así Amém. que todo comienzo es así. Sí. Allá en las prisiones, igual. Cuando comencé el primer día eran 5 prisioneros. Al año ya habían ya 50, 80, 100. Aquel se tornó. Todo es así. Por la gracia de Dios, hoy, lo que estamos hablando, muchas veces es porque la persona no puede venir, porque está trabajando, otras veces porque realmente estamos viviendo un evangelio de comodidad. ¿En qué sentido? Si nós falamos agora que é um culto de cura, que Deus já que ha curado várias pessoas de câncer e todo en los últimos meses, después que estamos adorando sin equipamento, aí, eu me doy de cuenta de todo. Mesmo que temos todo equipamento, para as últimas 3 semanas só estamos adorando, cantando. Se nós começamos a falar, venham ao culto de milagro, este testemunho, e colocamos 2 ou 3 testemunhos das pessoas aí, isso estava cheio. Cheio. Estamos vivendo um evangelho de que Jesus pode fazer por mim. Não é o que Jesus já fez por mim. Então, quando se fala de um estudo que vai o diácono Roberto sobre os últimos tempos, como preparar-se, em que ter fé, qual é nosso destino, que documento de cidadão nós temos em realidade. Quando se fala disso, isso não é algo que nos vai a trazer nada para o mundo natural e físico de nós hoje em dia. Nos vai acrescentar nossa fé, vai verificar a promessa de Deus, mas há que orar. E as pessoas que Deus determinou escutar, essas são as que vão. Essas são. Eu sempre falo, Roberto, que eu quando dou aulas, eu me dou muito mais certo com as pessoas que estão que com as pessoas que não chegaram. Então, sempre há que honrar a Deus por as pessoas que chegaram. Concentrar em essas pessoas, porque foi Deus que as mandou. E Deus tem algo especial com essas pessoas que estão preparadas para escutar esse estudo. Porque não adianta que fique cheio de pessoas que não estejam interessadas nem preparadas para receber. Estou falando muito rápido? Então, tá bom. Então, vamos lá. Pai Celestial, muito obrigado por este dia, meu Deus. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui, pessoas que estão prontas para receber Tua palavra, meu Pai. Usa tu filho Roberto para que nos traga uma palavra de los últimos tempos, para que nós veamos as promessas de Deus como vão ser abertas dentro da palavra, meu Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, vamos a ter também 3 classes mais. Ele vai explicar. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade aqui, a história minha e do pastor Félix é bem pequena ainda, a gente está apenas se conhecendo e eu sei que Deus tem trabalhado, porque quando eu estava, eu só vou fazer uma introdução minha. Primeiro, meu nome é Roberto Rocha, eu sou de Brasília. Eu estou convertido, na realidade eu tive um encontro com Cristo há menos de 4 anos atrás,
E desde então eu mudei completamente a minha vida. Eu cortei tudo que é do mundo, eu estudo todos os dias, eu tenho uma sede, uma fome louca por entender todo o Evangelho, tudo que Deus tem preparado para todos nós. E na medida que eu fui estudando, meus olhos foram se abrindo, e aqueles homens que eu estava sendo influenciado no início, passou a ser pessoas a quem eu tenho amor, mas eu vi tanta coisa que não estava de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que eu comecei a pedir ao Pai que me usasse, Senhor, eu quero levar, não importa o que eu faça, não importa o que o Senhor quer, aonde eu vá, eu quero realmente trazer a palavra de acordo com o que tu ensinaste naquela época, quando tu estivesse aqui, de acordo com todos os apóstolos pregaram e as pessoas estavam sendo preparadas realmente, é o que a gente não está vendo hoje. E quando eu estava orando esse último mês, orando, Senhor, que eu já tinha decidido que eu ia para a rua, eu comprei um daqueles speakers e eu falei, não, eu vou para a rua falar de arrebatamento, porque mais e mais eu estudo, eu vejo que a coisa vai acontecer agora. Vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo através do estudo de hoje. O estudo de hoje é sobre o arrebatamento e são provas que Jesus realmente nos deu sobre o arrebatamento, sobre o tempo que ele vai vir. Ele nos fala lá em Mateus 24, 36, que ninguém sabe nem a hora e nem o dia, mas ele nos alerta que nós saibamos os sinais dos tempos, os sinais que antecedem a vinda dele. Então, estudando muito isso, eu comecei meus olhos começaram a se abrir, meu coração começou a se encher de vontade de que as pessoas realmente entendessem isso, porque realmente pode acontecer esse ano, pode acontecer no próximo ano, pode acontecer em 3 anos, 4 anos, mas está agora, ok? Vocês vão entender na medida que eu vou mostrando as escrituras e a gente vai fazendo um contexto do texto todo e é muito importante porque eu visitei algumas igrejas para ter uma noção do que estava sendo realmente ensinado e infelizmente não está sendo preparado. As pessoas estão indo para a igreja buscando bênçãos materiais, bênção de cura pessoal, mas elas não estão se dando para o reino, elas não estão realmente entregando tempo para o Senhor. Se eu chegar aqui e perguntar aqui, quem ama Jesus? Quem levanta a mão? Quem ama Jesus aqui? Quem estuda as Escrituras todos os dias aqui? Quem ora todos os dias, mas não é orar pela comida, é você separar aquele tempo com o Senhor, dando graça a Ele, glorificando Ele, adorando Ele, no mínimo 1 hora todo dia. Quem faz isso aqui todo dia? Quem jejua pelo menos uma vez por mês, mesmo pela fraqueza da sua carne, ou especialmente por intercessão de outros? Você vê lá em 1 João 2, versículo 4, João escreve que aquele que diz que ama Jesus obedece seus mandamentos. Aquele que não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou apenas aqui levantando um ponto
onde a gente realmente precisa dedicar tempo ao Senhor, porque amor é demonstrado. O amor tem que ser demonstrado. Se você não demonstrar o amor, esse amor não é verdadeiro. Esse amor, ele precisa ser demonstrado. Você só vai conhecer a Deus se você orar todo dia, glorificar Ele todo dia. A oração é um meio pela qual você tem comunicação aberta o tempo todo com Deus. Você só vai conhecer a Deus através das Escrituras, não tem outro meio. Você conhece a Deus através da Escritura e se comunica com Ele através da oração. Não tem outra maneira. E se você não estudar as Escrituras diariamente para entender toda a doutrina que Jesus nos deixou, você vai estar como você não vai estar preparado para se defender das armadilhas de Satanás. Amém? Essa é a grande coisa que a gente tem que estar preocupado. Você vê que Satanás, ele derrubou 2 que eram perfeitos, simplesmente usando a Escritura, a palavra de Deus. Ele chegou para Eva e falou, mas Deus falou assim? Ele derrubou 2 que estavam num processo de perfeição. Eles eram perfeitos lá. Agora imagina a gente, que nós não somos perfeitos. Nós precisamos nos agarrar nas Escrituras para que não tenhamos esse problema. Porque nossas respostas têm que ser de acordo com a Escritura. Lembra Jesus? Quando ele foi tentado, foi levado ao deserto a ser tentado, todas as respostas dele para Satanás foi tudo palavra que nós temos nas Escrituras, são palavras dele. Ok, pessoal? Amém? Amém, glória a Deus. Então, o que eu quero pôr aqui hoje em dia são algumas provas de que Jesus está às portas. Mas quando eu falo às portas, não é daqui a 10 anos, não. É às portas mesmo. Ok? Nós vamos entrar aí. Se vocês tiverem Escritura, por favor. Ok? Em 1 Tessalonicenses 5, 2, 4. Está filmando? Todos acharam? Primeiro, 1 Tessalonicenses 5, 2, 4. Como introdução, nessa escritura, nós lemos que, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de partos, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, vejam bem, já não estáis em trevas. Esse pequeno parágrafo aqui está dizendo aos que realmente estão se preparando, estão realmente vigilantes, aos que não estão em treva, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Então, se você não está em treva, você não vai ficar surpreso naquele dia. Ok? Todas as escrituras estão repletas de dados para aqueles que realmente estudam sobre o Senhor, para que entendam se nós estudarmos, nós vamos entender todos os significados dos sinais e dos finais dos tempos, das profecias. Ok? Da mesma forma que Jesus falou a Jeremias, ok? 100 anos antes
dele profetizar a respeito dos 70 anos que os israelitas os hebreus iriam ficar no poder babilônico, sobre a escravidão babilônica, foi uma escritura de sinais dos tempos, onde eles realmente, quem conhecia as escrituras sabia. Jeremias foi um deles que Deus usou para profetizar a respeito daquela acontecimento. Daniel foi usado para profetizar o nascimento de Jesus, e de acordo com os estudos, dicionários bíblicos, os estudos de teólogos no mundo todo, se confirma que realmente foi 483 anos que levou desde a saída do povo da Babilônia, quando eles foram libertos e os persas deixaram que eles construíssem Jerusalém novamente, até o nascimento de Cristo se deu 483 anos. Isso foi uma profecia que foi profetizada muito antes por Daniel. Okay? Da mesma maneira como Miqueias, Isaías profetizou até a cidade que o Messias viria. Da mesma maneira, hoje em dia, nós temos várias escrituras profetizando a segunda vinda. E o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisinha que aconteceu quando Jesus veio. Muitos conheciam as escrituras, especialmente o povo judeu. Eles eram sempre estudiosos das escrituras, já começaram a estudar de 5 anos de idade. Mas muitos deles se deixaram levar pela religiosidade. Ok? E eles deixaram passar essa oportunidade. Muitos deles se converteram, muitos deles entenderam e aceitaram e viram quem era Jesus. Porque não existiu homem nenhum que fez o que Jesus fez quando ele esteve aqui. Entende? Então, através dos sinais e profecias, nós vamos entender todo o que está acontecendo hoje em dia. Para entrarmos nas provas, vamos para 2 Pedro 3, 1 a 18. Essa é uma escritura um pouco longa, mas é muito importante que nós entendamos essa escritura. Segundo Pedro, a carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 18. Ok? Diz assim: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta dele, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, suas próprias mentiras, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda, ou seja, da segunda vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, ele está falando aqui da época que a terra foi realmente extinta sobre água, né? Por água. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, que é a palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. A gente vai voltar muito nessa escritura aqui um pouquinho, tá? Mas não ignores uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não é, parando aqui, não é muito, a gente ouve muitas pessoas falarem: mas desde que eu nasci eu ouço dizer que Jesus está voltando.
Olha aqui a escritura, ok? Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, ok? No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Só voltando um pouquinho a esse meia-noite aqui, tá? Nós sabemos que Jesus nasceu na linhagem judia. Ele foi considerado, ele era um judeu, como homem, ok? E os judeus, eles têm muitas tradições. E Jesus, quando a gente começa a estudar realmente todo o momento que Jesus veio até a ressurreição, tudo que ele deixou em relação às informações a respeito da segunda vinda, quando você começa a entender, você entende que Jesus também usou muito das tradições judias em relação à segunda vinda, ao nascimento dele. Uma delas é essa daqui, que eu quero colocar para que vocês entendam. Quando fala que ele virá como um ladrão da noite, tem outras escrituras que ele fala que ele veio à meia-noite. Mas isso na tradição judia, quando o noivo, porque ele vai vir resgatar a noiva, quando o noivo, na tradição judia, vem buscar a noiva, é assim, primeiro ele pede a mulher em casamento. Ele não fica com ela, ele só traz um presente muito caro, uma coisa de valor muito alto, e dá para os pais da moça. E pede a moça em casamento. Depois de 1 ano a 3 anos, ele vai se preparar para preparar todo o enxoval, tudo que tem que preparar para voltar e pegar a moça para casar. Essa é a tradição judia. Se você analisar bem, foi exatamente o que Jesus está fazendo. Ele preparou a noiva no início, veio buscar a noiva, agora ele vai estar vindo buscar a noiva para depois, no final agora da segunda vinda. Só que ele diz que ele vem à meia-noite e que o pai é o único que sabe o dia e a hora. Na tradição judia, o pai é quem dá autorização, quem diz o dia que o noivo vai buscar a noiva. E na tradição judia, o noivo vem normalmente no dia de lua nova à meia-noite para buscar a noiva. Então a gente tem que estar muito ligado nesse conhecimento, que isso vai enriquecer. Na medida que você vai entendendo mais as escrituras, você vai podendo até imaginar e colocando essas coisas como está funcionando. A gente vai ver mais na frente um bocado, tá? Então, continuando a leitura aqui no versículo 12: guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Se nós estamos buscando conhecer o Senhor, estamos entregando nossa vida ao Senhor, nós entendemos isso muito bem. Nós não realmente, a nossa preparação passa a ser automática, porque a gente está com tanto desejo e vontade de fazer as coisas do Senhor, que isso é uma preparação. Porque se você não acorda todo dia de manhã com desejo do Senhor, com desejo de aprender mais, com desejo de orar, com desejo, alguma coisa você precisa rever no seu processo de salvação. Ok? Amém? Versículo 14: por isso, amados, guardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, e que
indoutos e inconstantes torcem, ou seja, pessoas que realmente não buscam conhecer bem a estrutura bíblica, as doutrinas do Senhor, eles vão realmente torcerem o que eles estão lendo. Igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abominados sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor. Acabei de falar aqui. Ok? Conhecimento é da palavra. Uma coisa que realmente me fez entender muito melhor as Escrituras. Eu já havia lido o Novo Testamento algumas vezes, e no momento em que eu comecei a estudar por doutrinas, é como se os meus olhos, se abrissem assim, muita coisa. A doutrina da graça, a doutrina do perdão, a doutrina da fé, quando você começa a entender cada coisa disso, você começa a se sentir desejo de transformar só para agradar o Senhor. Oh, glória. Amém. Bom, de acordo com as escrituras que lemos no versículo 8, o Senhor afirma que um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia, certo? Pronto. Deus fez o dia, fez o mundo, fez todas as coisas em seis dias. E o sétimo ele descansou, certo? Então, senhores, a mesma coisa aconteceu quando Adão caiu, foi logo depois do descanso. Então, começou-se, de acordo com os estudos que eu tenho feito, a gente analisa, vê bem que começou-se um outro ciclo de outra semana. Ou seja, de acordo com os estudiosos do dicionário bíblico, fazem exatamente 6.000 anos desde a queda de Adão até hoje. Que 4.000 anos se passaram desde a queda de Adão até o nascimento de Jesus. E que nós estamos aguardando o dia de descanso, que é o 1000 anos de paz com o Senhor Jesus. Ok? Faz sentido? Bom, Jesus, quando perguntado a Jesus, em João 5, 16, 17, por que eles estavam ainda fazendo coisas aos sábados, fariseus, Jesus respondeu, porque meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o processo ainda estava nos dias de trabalho. Eu quero que entendam que, de acordo com os dicionários bíblicos e quase todos os teólogos renomados no mundo, 6.000 anos já se passaram desde que Adão caiu, ok? Bom, dentro dessa visão, vamos ver as provas que Jesus Cristo deixou. Ok? A primeira prova veremos na palavra do bom samaritano, que fica em Lucas 10, 33, 35. Vocês podem abrir? Quem achou diz amém, por favor. Em Lucas 10, capítulo 10, versículo 33 e 35, diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, de quem? De um homem que estava caído na estrada, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Voltando aqui, azeite e vinho, azeite representa o quê? O Espírito Santo. E vinho? Sangue de Jesus. Ok?
35. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, ok? E deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar, ok? Existe um estudo muito grande em cima dessa escritura, o que eu tenho um sentimento muito também a favor do que realmente foi o mistério que tem dentro dela, tá? Nessa palavra vemos claramente que o samaritano é Jesus, tá? Se a gente analisar, o samaritano ali é Jesus, tá? E naquela época, um denário era correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador. Ele deixou quantos denários? 2, ok? Sendo assim, 2 denários são iguais a 2 dias de trabalho. Ou seja, Jesus nos dá uma pista que voltaria em 2 dias ou 2000 anos. Ok? O Senhor aqui aponta que retornaria em 2000 anos. E essa é uma prova que a volta do Senhor é para os nossos dias. Ok? Vamos ver a segunda prova, para a gente colocar um pouco mais firme essa plataforma que a gente vai montar aqui hoje. Vamos ler Salmo 90, de 1 a 4. Diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou Tu formasse a terra, o mundo mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes os homens à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos, ou seja, aos olhos de Deus, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, ok? Profeticamente, a Escritura também está dizendo que a vigília da noite a gente considera como 1000 anos. Por quê? Para entender a vigília era no período da noite. Existiam 4 vigílias. Uma era de 6 às 9 da noite, outra era de 9 à meia-noite, a outra de meia-noite às 3 e a outra de 3 às 6. Amém? Bom, assim quando lemos em Lucas 12, 37 e 38, o Senhor, ao tratar da parábola do servo vigilante, nos mostra, veja bem, bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Somos nós, ok? Vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se, os servirá. Que mesa é essa? Da bodas, certo? Vai trazer a gente. Segundo. E se vier na segunda vigília, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Vocês estão entendendo o que eu estou vendo aqui? Se ele nos achar na segunda vigília e se também na terceira vigília, firmes, perseverando, ele vai nos servir na mesa dele. A segunda vigília significa 2000 anos. Para a terceira vigília. Em que milênio nós estamos depois do nascimento de Jesus? Qual deles? No terceiro. Nós já estamos no início do terceiro milênio. De Jesus até agora, se passaram 2017 anos. 2000 foram os 2000 anos.
Foram 2 milênios. Passou de 2000, nós estamos 17 anos do terceiro milênio. Faz sentido para vocês até agora aí? Então, quando ele fala que ele vai vir na segunda e da terceira, da segunda para a terceira a vigília, é da segundo dos 2 mil anos para o terceiro milênio. Ok? Vamos reforçar mais isso aí. Vamos aqui, de acordo com a terceira prova, para que não haja dúvida sobre o que acabamos de ver. Vamos ler Mateus 25, 5, 6. Aqui nós vamos falar só vai ser 2 versículos, não vamos entrar muito, mas é a respeito da parábola das virgens. Então, o capítulo 25 de Mateus, versículos 5 e 6 diz: Amém. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou seja, ficaram quase caindo no sono ali, né? E adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saia-lhe ao encontro. Lembra do que eu falei a respeito dos costumes judios? Isso é exatamente o que vai acontecer, né? Nós vamos ver o estrondo realmente da corneta e da trombeta. E nós vamos saber que Jesus está de volta. À meia-noite. Veja bem, entendeu? Quando ele cita aqui à meia-noite, isso quer dizer, são no final do segundo milênio, são no final dos 2 mil anos. Lembra que lá na escritura anterior nós lemos que também uma vigília significa 1000 anos? No Salmo 90? Ok? Então, isso aqui nos mostra claramente que o Senhor virá dar, porque ele aqui na escritura diz: tardando o esposo, tosquenejaram e se adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo ao encontro. Vejam que aqui o esposo é Jesus Cristo, claro, né? E vem à meia-noite, ou seja, na transição da segunda para a terceira vigília. Ok? Veja que o Senhor deu uma dica muito preciosa na parábola das virgens, afirmando que viria meia-noite, que é a transição da segunda para a terceira vigília. Se profeticamente a vigília é 1000 anos e meia-noite é o fim da segunda vigília, entendemos aqui que a vinda é do final dos 2 mil anos para o início do terceiro milênio que se inicia, né? E de acordo com a história e os dicionários bíblicos, realmente, se você analisar os dicionários bíblicos, Jesus nasceu, só para vocês terem uma ideia da proximidade que nós estamos do arrebatamento, ok? De acordo com os estudiosos dicionários bíblicos, Jesus nasceu no ano 4 anos antes do ano 1, ok? A Igreja Católica transformou todo o Império Romano em si, transformou todo o calendário que a gente vive hoje, na realidade não seria o calendário que a gente deveria estar usando, ok? O calendário que a gente vive hoje foi um calendário que foi criado por Juliano César, ok? Então, é tanto que tem uma história, vocês vão entender isso mais à frente, no terceiro estudo eu vou dar um pouquinho dessa informação para vocês, mas de acordo com os estudiosos, Jesus Cristo nasceu 4 anos antes do ano 1, ou seja, a morte dele e a ressurreição se passou no ano 29, ok? No ano 29 depois de Cristo, depois do calendário. Então, se a gente calcular 2 mil anos, 4 anos antes do ano 1, nós vamos chegar a 1996. Ou seja, não aconteceu nenhum arrebatamento ainda. Certo? Correto? Amém? Se a gente somar 2 mil anos de 2029, nós vamos estar em 2029. Vai completar 2 mil anos.
Faz sentido? Só que para mim, eu fico analisando. E os 7 anos de tribulação? Que também é uma tradição judia. O noivo, quando casa, fica 7 dias com a noiva, com as festas das bodas. Então nós sabemos que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E 7 anos se passarão até a segunda vinda. Isso é claro para vocês? É claro para vocês? Por quê? Jesus, ele segue a tradição dos judeus em relação às escrituras. A gente tem que analisar tudo isso. Ok? Então, esses 7 dias que a noiva fica com o noivo nas bodas, quando a gente fala de bodas, é porque é a festa, vai ter que ser arrebatado. Eu sei que existem outras igrejas que pregam sobre que a igreja vai ser arrebatada no meio, que a igreja vai ser arrebatada lá no final. Então são os pós, os middle e os pré, ok? Mas quando a gente vem para o lado da tradição judia e coloca tudo junto com as profecias, esse é o meu entender, tá? É o que eu acredito. É claro que o importante é que nós estejamos preparados. Se for no meio, o importante é que a gente vai passar erguido, de cabeça erguida, ok? Mas para mim faz sentido assim, tá bom? Sei que cada um tem sua opinião, é bom estudar, por isso que é bom a gente estar estudando e buscando, tá? Bem, falando isso, nós entendemos que o arrebatamento, ele pode acontecer esse ano, pode acontecer o ano que vem, pode acontecer daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se eu colocar da maneira que eu estou vendo, menos 7 anos de 2029, vai ser 2022. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus nos pede que nós saibamos pelo menos o tempo. Ele ainda dá um exemplo da grávida, que a mulher grávida, ela sabe que em 9 meses ela vai ter um filho, mas ela não sabe o dia nem a hora, certo? Amém? Então, veja que até no sacrifício de Jesus, ele morreu e ressuscitou no 3º dia de madrugada. Algumas traduções que falam que Maria foi de madrugada para ver se Jesus estava lá, para ver na tumba, e a pedra estava removida, não é? Então, eu busco toda essa coisa, minha cabeça fica nessa busca louca para entender que nós realmente estamos já no finais dos tempos, já perto da vinda do Senhor. A 4ª prova vem da palavra da figueira. Se a gente analisar bem, a palavra da figueira nos mostra que Jesus ali afirma que não passará aquela geração. E nós entendemos, se a gente ler a palavra da figueira, que está em Mateus 24, 32, 36, diz: aprendei, olha só o que Jesus está falando, para a gente aprender, pois esta palavra da figueira, quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ok? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é uma afirmação que Jesus Cristo nos deu. Quem é a figueira? Nós sabemos que é Israel. Ok? Esse é o símbolo de Israel. Israel se tornou nação em 1948. E de acordo com o Salmo 90, versículo 10, nós sabemos que uma geração é de 70 anos a 80 anos. Ok? Se a gente calcular 70 anos de 1948 até hoje, nós estamos 69 anos já desta última geração. Ok? Faz sentido, pessoal? Amém?
Se passar dos 70, só não passa dos 80, tá? De acordo com as escrituras. Aí eu fui do lado de fora do meu conforto, ok? Porque a gente se mantém normalmente dentro do onde a gente está muito confortável. Aí eu fui um pouco do lado de fora do meu conforto. Nós estamos hoje, de acordo com uma profecia de alguém lá de fora, que é uma pessoa chamada São Malaquias, tá? Ele profetizou sobre os últimos 112 papas, ok? Todas as profecias que foi profetizada naquela lista, todos os papas daquela lista, coincidiam com cada um deles. Com cada um deles. Eu pesquisei, eu li, eu vi, realmente. O último papa é este que está aí. Está de acordo com a profecia. A outra coisa, e isso foi profetizado 1000 anos atrás, ok? Por esse São Malaquias. Existe também um rabino, há 1000 e poucos anos atrás, chamado São Samuel, que profetizou sobre os 10 últimos jubilis. Os 10 últimos jubilis, um jubilí significa 50 anos, ok? A profecia diz que no final desse jubilí, Israel assinaria um tratado de paz e o Messias viria. Ok? Então, esse último jubilí está completando um ano agora em setembro. 50 anos do último jubilí. Então nós estamos no último Papa, último jubilí. Jesus nos diz que, de acordo com as Escrituras, que ele virá segundo dia para o terceiro, na segunda vigília para a terceira. Vocês estão entendendo aqui a figura, a foto da coisa? Entendeu? Isso é um estudo que ninguém dá nas igrejas. De repente é uma coisa nova para vocês, que vocês, poxa, não é isso, porque pregação é exatamente estudo das Escrituras, você entender as Escrituras. É o que Paulo ficava horas e horas ensinando a todos aqueles ali que se reuniam para ouvir ele. Não era 1 hora, 2 horas. A vez que passava era 12. Que as pessoas não queriam sair. Entendeu? Então, eu me apego muito nisso. Eu tenho ele como o meu mestre de ensinar. Entendeu? Então, eu tenho me apegado muito, buscado muito e a respeito do arrebatamento, porque eu vejo que as pessoas não estão se preparando. Entendeu? Existe a doutrina da salvação que muitos pregam, mas eles não falam o que você tem que fazer depois que você aceita Cristo. Muitos têm ensinado que uma vez que você aceitou Cristo, tá beleza, e não é verdade, porque quando você aceita Cristo, você está salvo do mundo, você está salvo de ser um órfão, você está salvo de ser um nada na realidade, para passar a ser um filho de Deus, para passar a ser um sacerdote de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Você passa por esse processo. Quando você aceita Cristo, você é salvo do mundo. É tanto que nós temos várias escrituras que é nos dirigida aos santos, os que aceitaram Jesus, são dirigidas no seguinte: resistir até o final para ser salvo. Salvo de quê, se você já foi salvo? Então, essa segunda entendimento aqui é que a igreja não prega. E é o meu dever, como discípulo de Jesus Cristo, ensinar isso. Que existe um período onde você precisa realmente estudar para entender que você precisa ter uma transformação, que o Espírito Santo está com você. E só Ele pode te dar essa força e esse entendimento dessa transformação, que se chama santificação. Sem santificação, vocês não verão a Deus. Isso foi dito por Jesus, de Paulo. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui hoje, entendeu? Foram trazidas pelo Senhor. Entendeu? Que o que foi dito aqui hoje, por ser novo para alguns,
vai ficar remoendo por dentro. Não pare, pesquise, veja, ok? E faça o mesmo, porque cada um, quando aceitou Jesus, passa a ser um discípulo. As pessoas muito me chamam de, pastor, se é pastor, você vai pegar se é pastor. Criou-se uma nuvem de hábito de que só quem prega é pastor. E na realidade, quem prega é o discípulo de Cristo. Não importa se você é pastor, não importa se você é diácono, não importa se você é... Porque isso são ministérios que você vai ser chamado. Agora, a partir do momento que você aceitou Cristo, você precisa se preparar, conhecer realmente o Senhor, e é quando você começa a ter vontade de chamar os que estão em volta de vocês e dar seu testemunho e tal. Se você não estiver fazendo isso, você não está fazendo nada, você está despreparado. E quando Satanás vem, se você não tem conhecimento das Escrituras, para quem tem conhecimento já é uma dificuldade, imagina quem não tem. Tá bom, pessoal? Vamos ser firmes nisso. Não desanime. Isso aqui, hoje eu esqueci isso aqui em casa, uma coisa preciosa, eu tive que sair correndo. E no caminho eu fiquei orando, Senhor, Satanás não tem poder. Eu sei que aqui o Senhor vai trazer as pessoas que querem realmente aprender. Entendeu? Eu fui lá e busquei, porque ele não vai, isso aqui não está me desanimando não. Se tivesse um aqui, eu estaria fazendo a mesma coisa. Entendeu? E vou pedir até o pastor Félix que me leve para as cadeias também, porque eu quero abrir minha boca, entendeu? Me leve para os hospitais, porque eu estou com fome. E eu quero passar isso para as pessoas que ouvem o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, que é isso aqui. É ensinar as doutrinas, ensinar a escritura, o que quer dizer, o que não quer dizer. E você vai estudando, e você vai... A questão não é só estudar, gente. Você tem o conhecimento, mas de noite, naquela hora que você tem com o seu Pai, orando e glorificando e agradecendo, peça discernimento e sabedoria para o Espírito Santo do que você estudou. Que aí você começa a abrir seus olhos, você começa a entender coisa que para algumas pessoas vai parecer estranho. Isso não está certo, não sei o quê. Mas por quê? Porque a pessoa só tem conhecimento, ainda não tem o acompanhamento do Espírito Santo. Abre o coração. Tá? Abre o coração. Ok, gente? Eu deixo isso aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E na terceira, na última, eu quero fazer uma grande challenge. Como é que fala challenge em português? Desafio. Na última, eu quero que vocês tragam doentes aqui. Tragam pessoas doentes, paralíticas. A gente vai realmente terminar aquilo ali com cura aqui. Pode ter certeza. Amém? Obrigado. Jesus querido. Glória a Deus. Que bueno, 4 años convertido y mira ya cómo es el negocio, ¿no? Gloria a Dios. Amém. Una palabra muy interesante. Esta semana, rápidamente, antes de comenzar la oración, me ligó una hermana que estaba toda confusa porque los científicos, un doctor amigo de esa persona le falou que la Tierra tiene millones de años. Y entonces me pregunta, ¿cuántos años es que hace las generaciones de Adán? El calendario judío tiene 5.777 años. La persona es 5.777. Falei, só que Dios no colocó hasta el primer día. Dios hizo los cielos, la tierra, y ahí no hay tiempo. Puede ser 5 millones, 10 millones, 20 millones. Dios comienza a contar tiempo, de acuerdo a nosotros. Y Dios en el primer día, 24 horas, colocó las señales del sol y la luna, la noche y el día, para que nos contáramos el tema. Entonces, yo falei, mi hermana, los científicos están correctos, solo que nos tenemos que interpretar la Biblia muy clara, así como ese sentido. Yo falei, busca aqui na Bíblia. Eu nunca havia notado isso. Que é verdade que o tempo não existia ante o primeiro dia. Mas
Una cosa, uno siempre aprende algo. Cuando el hermano Roberto, ya con Roberto, falou que Dios hizo en 6 días, el Espíritu Santo me falou: você não pode fazer nada na noite, tem que ser en el día. Muitos de nós caminamos en el medio del día y la noche y esperamos milagros en nuestras vidas. Mas Dios hizo en el día. Él no mencionó nada que hizo en la noche. Muito interesante. Entonces, los años, ninguém sabe exactamente. Los científicos chineses, de acuerdo al cometa Halley y de acuerdo a la estrella de Bethlehem, fue 4 años antes del año primero, por el calendario gregoriano, que eso no... Es un otro estudio. Exacto. Han tirado días de agosto, en fin. Entonces, una cosa que yo entendí, que yo quiero que usted entienda: nuestra salvación es por la fe. No podemos hacer nada para incrementar la salvación. Agora, eu entendi porque... Agora, se você é salvo, você dá fruto. E se você dá fruto, isso marca que você está viviendo en gloria y está viviendo de acuerdo a la Escritura. Amén. Ninguém é perfecto, mas a perfeição dele a través da Escritura nos transforma diariamente nossa mente, o comando de nossas ações. Então, eu te digo, somos salvos por la fé, não por las obras, mas el que é salvo dá fruto. Entende? Y muchas veces, rápidamente ya para comenzar, el diácono Roberto falou de la figuera. La figuera da fruto 4 veces al año. Esa figuera no dio ningún fruto. ¿Por qué? Porque Israel no va a traer ningún fruto. Israel no prega salvación. Israel prega conformación a una religiosidad. Por eso que la figuera no da fruto. En la parábola del hombre que encontró un tesoro y compró todo y lo enterró, es Israel. Israel está enterrado. Muchos van para Israel, se va. Gente, Israel está enterrado. Israel va a ser sacado en la tribulación. Ellos van a pasar por la tribulación. Cuando para la mujer va a ir para la montaña, quiere decir que es Israel que va a estar fugiendo después de los primeros 3 años y medio de la profecía de Daniel. Mas Israel, no somos Israel espiritual. Fala en el libro, no nos fala Pablo. Entonces nos tenemos que aceptar nuestra heranza y dejar de ser meninos en el sentido, no que Israel, que la tierra santa. No somos povo santo, que tierra santa. El Dios de Israel está dentro de nosotros morando. Amén. Él no está en el chão lá. Él no está en la cruz lá. Él mora dentro de nosotros. Es bonito ir a Israel ver, mas no una idolatría para ir a Israel. No, aquí caminó Jesus. Cara, Jesus está caminhando com você. Você é salvo. Jesus está caminhando dentro de você. Amém. Não tem que ir a um lugar para encontrar Jesus. Encontra Jesus dentro de você. Então, muito obrigado. E eu sei que a próxima classe vai ser muito melhor. Em sentido de mais informação. Foi culpa minha. Porque los aparelhos otra vez. Mas gracias a Dios eu deixei al diácono Roberto e ele falou: não, se não hay, não importa, fazemos sem isso. E eu não falei nada com ele, eu falei: glória a Deus, não está muito escravo dos aparelhos. Porque ficamos escravos deste aparelho, aquele aparelho, e se não dá certo, uno fica todo amarrado. Gente, então eu fiquei muito contente quando você falou e foi para lá. Eu falei: glória a Deus, este não está apretado. Entonces, los estudios son importantes, porque los estudios no es que nos salven, sino es que nos confirman la salvación. Amén. Muchas personas están en la iglesia, oh mi Dios, no. aleluya. Oh, Señor Jesús, ¿será que yo estoy salvo? ¿Será? Yo algunas veces tengo dudas. Las dudas ven por falta de conocimiento. Amén. El pueblo no es que perece por no conocer, porque ellos son salvos, mas perecen en la carne propia. Viven una vida no abundante, viven una vida llena de preguntas, llena de dudas,
cheia de todo, porque não está na Escritura. Então, eu entendo. Então, para confirmar a salvação, temos que ir à Escritura, para que a Escritura nos mostre que em realidade somos salvos. Porque aí a Escritura vai entrar com o Espírito Santo e vai confirmar. Gente, a diferença entre tribulação e grande tribulação. Muito importante no estudo. Tribulação todos vamos ter, mas fica de bom ânimo porque ele já venceu. Agora, a grande tribulação é onde aí vai pegar o bicho. Isso vai ser os 7 anos, 3 anos da grande tribulação. Mas todos nós vamos passar por tribulação. Quem promete a você que ser cristiano é estar em este mundo e que não vai acontecer nada, está mintiendo. Lo que vamos a pasar por esas tribulaciones con una confianza que hay alguien asegurando en nuestras manos que está pasando por ese valle de los muertos y que Él nos acompaña. Esa es la diferencia entre las tribulaciones con nos y las tribulaciones el que no tenga Jesús. Que no sabemos que nos vamos a pasar. El que no tenga Jesús se suicida, se afoga, se mete en las drogas, porque no tiene una razón para él confiar que va a vencer esa tribulación. Amén. Amén. Muito obrigado. Vamos a orar entonces. ¿Dónde está la caja amada?